liberdade, quando a busca cega pelo dinheiro escraviza a mente, e como o estoicismo mostra o caminho para a verdadeira independência. Você já parou para pensar que pode estar perseguindo algo que, no fim, nunca vai te dar o que realmente quer? Vivemos em um mundo onde a maioria acorda cedo, corre para o trabalho, vende seu tempo, sua energia e até sua saúde, tudo para conquistar um objetivo que muitas vezes nunca chega. A sensação de liberdade. O curioso é que muitos até conseguem dinheiro, mas poucos conseguem paz. E é nesse ponto que a filosofia estoica lança uma luz poderosa sobre um paradoxo silencioso. A busca desenfreada pela riqueza pode se transformar na mais cruel das prisões. O paradoxo da busca pelo dinheiro. O dinheiro em si não é o problema. Ele é uma ferramenta. Pode comprar conforto, oportunidades, experiências. Mas quando ele se torna o objetivo central da vida, quando passamos a medir nosso valor pelo tamanho da conta bancária ou pela marca do carro que dirigimos, ele deixa de ser um instrumento e se transforma em senhor. E quando o dinheiro é o senhor, você se torna servo. Sêneca, filósofo estoico e um dos homens mais ricos do Império Romano, entendia isso profundamente. Ele dizia, open quote, não é o homem pobre aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais. Close quote. Esse é o ponto. A busca cega pelo dinheiro nunca é saciada. Sempre haverá mais alguém com mais posses, mais status, mais influência. E se você mede sua vida nessa régua, estará condenado a viver num eterno estado de comparação e insatisfação. A prisão invisível. A escravidão financeira não é só estar endividado ou preso a um emprego que odeia. Ela é mais sutil. Ela se manifesta quando você sente que não pode dizer não para algo porque precisa do dinheiro. Suas decisões são tomadas com base no medo de perder status ou poder. Seu humor depende do saldo bancário. Você se define pelo que possui, não pelo que é. O problema é que essa prisão é confortável o suficiente para você achar que está livre. Afinal, há viagens, roupas novas, restaurantes caros, mas por dentro você sabe que a qualquer momento tudo isso pode desaparecer. E o medo de perder é o que mantém as correntes firmes. O que o estoicismo ensina sobre riqueza? Para o estoicismo, riqueza verdadeira não é medida em moedas, mas em autossuficiência. Marco Aurélio, imperador de Roma e talvez o homem mais poderoso de seu tempo, escrevia para si mesmo, open quote, pouco é necessário para viver uma vida feliz. Tudo está dentro de você, na sua maneira de pensar. Close quote. O que isso significa na prática? Significa que, para um estoico, liberdade financeira não é ter dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar, mas sim não depender emocionalmente dele. É poder perder tudo e ainda manter a serenidade. Essa visão não é sobre conformismo ou aceitar ser pobre, mas sobre criar uma fortaleza interior onde o dinheiro é bem-vindo, mas nunca indispensável para a paz de espírito. Riqueza externa versus riqueza interna. O estoicismo divide riqueza em duas categorias. 1. Riqueza externa. Bens materiais, dinheiro, propriedades. Tudo isso é visto como preferíveis. É bom tê-los, mas não essenciais. 2. Riqueza interna. Virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança. Essas são as únicas coisas verdadeiramente necessárias para a felicidade. A armadilha moderna é inverter a ordem, sacrificando virtudes por ganhos financeiros. Quantas pessoas abandonam a integridade para fechar um negócio? Quantas negligenciam a família em busca de promoções? Quantas ignoram a saúde para acumular mais? No final, sacrificam a riqueza interna para acumular uma riqueza externa, que nunca será suficiente. O que é verdadeira liberdade financeira segundo o estoicismo? A liberdade para um estoico não é apenas poder pagar suas contas sem preocupação. É libertar-se da dependência emocional de tudo que pode ser tirado de você. Se sua paz depende de um salário, um investimento ou um padrão de vida, então ela não é sua. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos estoicos, dizia, open quote, nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Close quote. A verdadeira independência financeira é ter o suficiente para viver com dignidade e simplicidade. Controlar seus desejos para que o suficiente seja realmente suficiente. Ser capaz de dizer não a oportunidades que ferem seus valores. Não se preocupar excessivamente com perdas inevitáveis. A ilusão da abundância infinita. Vivemos na era da comparação constante. As redes sociais transformaram a vida em uma vitrine.
onde todo mundo parece mais rico, mais bonito, mais livre. Mas lembre-se, o que é mostrado é apenas a parte polida. O milionário que exibe o carro de luxo pode estar afogado em dívidas. A influenciadora que posta viagens paradisíacas pode estar emocionalmente esgotada. A busca cega por mais é como correr atrás do horizonte. Quanto mais você avança, mais ele se afasta. O experimento mental de Sêneca. Sêneca tinha um hábito curioso. De tempos em tempos, passava alguns dias vivendo como se fosse pobre. Roupa simples, comida básica, desconforto proposital. O objetivo? Lembrar-se de que poderia sobreviver mesmo se perdesse tudo. Isso reduzia o medo de perder e aumentava a gratidão pelo que tinha. Esse exercício nos mostra algo poderoso. A liberdade não vem de possuir mais, mas de precisar de menos. Dinheiro como meio, não como fim. O dinheiro pode comprar tempo, e o tempo, se bem usado, pode gerar experiências, aprendizados, momentos significativos. Mas se o tempo comprado é gasto apenas para gerar mais dinheiro, entramos no ciclo da hamster wheel, correndo sem sair do lugar. O estoicismo nos chama para reverter essa lógica. Use o dinheiro para ganhar tempo. Use o tempo para viver de acordo com seus valores. Como aplicar o estoicismo na vida financeira? 1. Defina o suficiente. Escreva o que é suficiente para você viver com dignidade. Isso impede que a ambição vire ganância. 2. Reduza o supérfluo. Menos desejos, menos gastos, mais liberdade. 3. Invista na autossuficiência. Conhecimento, habilidades e virtudes não podem ser confiscados. 4. Pratique o desapego. Experimente viver temporariamente com menos, como fazia Sêneca. Foque na utilidade, não na ostentação. O que você possui deve servir à sua vida, não ao seu ego. O dia em que você se libertar do medo. O dinheiro deixa de ser um senhor opressor no momento em que você percebe que pode viver bem, mesmo com menos. Quando o medo de perder desaparece, surge uma leveza que nem a conta bancária mais gorda pode comprar. Essa é a verdadeira independência. Não é sobre acumular o suficiente para nunca mais precisar trabalhar, mas sobre viver de tal forma que nenhuma perda externa possa roubar sua paz interna. Conclusão estoica. A filosofia estoica não demoniza a riqueza, mas a coloca em seu devido lugar. Ela é útil, mas não essencial. A verdadeira liberdade vem quando você entende que dinheiro é um bom servo, mas um péssimo senhor. A paz não está na conta bancária, mas na sua mente. O valor de uma vida não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você é capaz de viver e oferecer. Se você busca riqueza, busque também sabedoria. Porque, como disse Sêneca, open quote, é grande a riqueza quando o espírito está satisfeito com pouco, close quote. E talvez, ao final dessa jornada, você perceba que o que realmente queria não era riqueza, mas sim liberdade. E que, paradoxalmente, ela pode ser alcançada muito antes do que você imagina, no momento em que você deixar de ser escravo dos próprios desejos. Riqueza e liberdade. Quando a busca cega pelo dinheiro escraviza a mente, e como o estoicismo mostra o caminho para a verdadeira independência. Pare um instante e responda para si mesmo, sem pensar muito. Você trabalha para viver? Ou vive para trabalhar? Essa pergunta simples expõe um dilema silencioso que acompanha milhões de pessoas todos os dias. É como uma engrenagem invisível que gira sem parar, levando homens e mulheres a passarem décadas correndo atrás de um objetivo que, quando finalmente alcançado, não traz a satisfação esperada. A corrida pelo dinheiro e tudo o que ele representa é vendida como sinônimo de liberdade. Mas existe um paradoxo cruel. Quanto mais você corre sem direção, mais longe fica daquilo que realmente procura. E é aqui que o estoicismo entra como uma chave para quebrar correntes que muitas vezes nem sabemos que estamos usando. O início da prisão. Não há nada de errado em desejar conforto, segurança ou prosperidade. O problema começa quando transformamos o dinheiro no centro gravitacional da nossa vida. No momento em que nossa autoestima, nossas escolhas e até nossa felicidade passam a depender dele, perdemos algo muito mais valioso do que notas e moedas. Perdemos a autonomia da mente. O filósofo romano Sêneca, que viveu cercado de luxo e poder, dizia, open quote, pobre não é aquele que tem pouco, mas o que deseja mais. Close quote. Essa frase simples resume um princípio que a sociedade moderna esqueceu. Não é a falta de dinheiro que escraviza, mas a falta de controle sobre o próprio desejo. Exemplo moderno, a corrida do hamster. Imagine um hamster em uma roda. Ele corre sem parar, gasta energia, mas nunca sai do lugar. Muita gente vive assim.
A cada aumento de salário, aumentam também os gastos. A cada conquista, surge um novo padrão de vida, e com ele novas preocupações. O resultado? Mais horas de trabalho, mais estresse, menos tempo para viver. E no fundo, a sensação constante de que ainda não é suficiente. O problema é que a roda é viciante. O brilho de conquistas materiais nos mantém correndo, acreditando que a liberdade está logo ali. Mas como o horizonte, ela parece se afastar sempre que nos aproximamos. O olhar estoico sobre a riqueza. Para os estoicos, riqueza é um preferível, não uma necessidade vital. Ela é útil, mas não é a base da felicidade. Marco Aurélio, imperador de Roma e talvez o homem mais poderoso de sua época, escrevia para si mesmo, open quote, pouco é necessário para viver uma vida feliz. Tudo está dentro de você, na sua maneira de pensar. Close quote. Essa visão é radical para os padrões atuais. Ela não incentiva o conformismo, mas nos liberta de uma prisão mental. A ideia de que felicidade depende de algo externo. História de Epicteto, do cativeiro à liberdade. Epicteto nasceu escravo. Ele não tinha posses, liberdade física, nem direito sobre seu próprio corpo. No entanto, foi um dos homens mais livres de espírito que a história conheceu. Ele compreendeu que, embora não pudesse controlar sua condição social, podia controlar sua mente. Quando finalmente foi libertado, não passou a vida correndo atrás de riquezas. Preferiu ensinar que o bem mais valioso é a independência interior. Sua lição ecoa até hoje. Open quote. Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Quote. A armadilha da comparação. Vivemos na era das redes sociais, onde vidas aparentemente perfeitas são exibidas como vitrines. O perigo disso é que passamos a medir nosso valor pela régua dos outros. Se fulano comprou um carro novo, preciso comprar também. Se ciclana viajou para outro país, preciso fazer o mesmo. Sem perceber, nossas metas deixam de ser nossas, e passamos a viver para cumprir expectativas invisíveis. Isso é escravidão disfarçada de ambição. O exercício de Sêneca. Sêneca tinha um hábito que pode parecer estranho. Periodicamente, passava dias vivendo como se fosse pobre. Dormia em chão duro, comia o mínimo, vestia roupas simples. Por que ele fazia isso sendo um dos homens mais ricos de Roma? Para provar a si mesmo que poderia viver bem mesmo com pouco. Assim reduzia o medo de perder. E ganhava algo que o ouro não compra: liberdade mental. Esse exercício pode ser feito hoje. Passe um fim de semana sem luxo, sem excessos, sem gastos supérfluos. Observe como seu corpo e mente reagem. Muitas vezes o desconforto é mais psicológico do que real. Dinheiro como meio, não como fim. O dinheiro é como um barco. Ele pode te levar a lugares incríveis, mas não faz sentido passar a vida inteira construindo o barco e nunca navegar. Se você acumula apenas para acumular, está apenas guardando madeira. O estoicismo nos lembra de usar o dinheiro para conquistar tempo e liberdade, não para se afogar em preocupações sobre mantê-lo. A falsa liberdade do quando. Muitos vivem dizendo, quando eu ganhar X, aí sim vou viver. Quando eu me aposentar, aí sim vou ser livre. O problema é que esse quando é uma miragem. Ele se move junto com você, sempre alguns passos à frente. A liberdade não começa quando a conta bancária atinge um número mágico. Ela começa quando você aprende a viver bem com o que já tem. 3 pilares estoicos para a verdadeira liberdade financeira. 1. Temperança. Saber controlar os desejos para que eles não controlem você. 2. Autossuficiência. Depender mais das próprias virtudes do que das circunstâncias externas. Desapego. Entender que tudo o que você possui pode ser tirado e, mesmo assim, manter a paz. Exemplo real. O milionário infeliz. Histórias de pessoas ricas que vivem angustiadas são comuns. Pense no empresário que trabalha 14 horas por dia, dorme mal, não vê a família e sofre com ansiedade. Ele pode ter liberdade geográfica e financeira, mas é prisioneiro de compromissos, expectativas e do próprio medo de perder. O estoicismo mostraria a ele que não é preciso desistir da riqueza, mas é urgente deixar de ser dependente dela para encontrar a paz. O que fazer na prática? Defina o que é suficiente para você. Sem esse limite, você vai correr para sempre. Reduza a exposição a comparações. Menos redes sociais, mais presença na própria vida. Invista em experiências e virtudes. Lembre-se, habilidades e caráter não podem ser tirados. Faça o jejum de luxo de Sêneca para reduzir o medo de perder. Tenha clareza sobre o propósito. Dinheiro é combustível. Descubra qual viagem você quer fazer.
A liberdade que não depende da conta bancária. O maior benefício do estoicismo é ensinar que liberdade não é ausência de limites, mas autodomínio. Quando você controla seus desejos, controla sua vida. Quando sabe viver com pouco, pode viver com muito sem se perder. Quando não teme perder, já está livre. Conclusão. A busca cega pelo dinheiro é como perseguir uma sombra. Quanto mais você corre, mais ela foge. O dinheiro pode comprar conforto, mas não pode comprar serenidade. Pode abrir portas, mas não pode abrir a paz de espírito. O verdadeiro tesouro, como os estoicos descobriram há 2000 anos, é ser dono de si mesmo. Talvez quando você finalmente parar de correr atrás da sombra, perceba que a luz da liberdade sempre esteve ao seu alcance e que ela nasce, silenciosa, no exato momento em que você decide viver de acordo com seus valores e não de acordo com o saldo da sua conta. Quando a busca cega pelo dinheiro escraviza a mente. E como o estoicismo mostra o caminho para a verdadeira independência. Pare por um instante e se imagine livre. Livre de dívidas, livre de um chefe, livre de obrigações que você odeia, livre para viajar quando quiser, viver onde quiser e trabalhar apenas no que ama. Agora, pergunte-se, será que essa liberdade realmente viria apenas com mais dinheiro? A verdade é que milhões de pessoas passam a vida correndo atrás dessa imagem. Trabalham exaustivamente, sacrificam tempo com a família, abandonam hobbies e sonhos, tudo acreditando que, quando finalmente tiverem o suficiente, estarão livres. Mas a história humana e a filosofia estoica mostram outra realidade. A busca cega pelo dinheiro pode se tornar a prisão mais sofisticada que existe. A prisão dourada. Imagine uma jaula feita de ouro. Por fora, todos admiram. Por dentro, quem vive lá se sente seguro, protegido, com acesso a conforto, mas preso. Muitos vivem assim, ostentando conquistas materiais, enquanto por dentro carregam ansiedade, medo de perder e dependência absoluta do padrão de vida que construíram. A jaula é bonita, mas continua sendo uma jaula. Sêneca e a verdade que poucos aceitam. Sêneca não falava sobre riqueza de forma abstrata. Ele próprio era riquíssimo. Tinha propriedades, servos, influência política, mas sabia que tudo isso era instável. Por isso deixou registrado, open quote, não é o homem pobre aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais, close quote. Essa é a chave. O problema não é o que você tem, mas o quanto está preso ao desejo constante de ter mais. Porque quem deseja sem controle nunca descansa, e quem nunca descansa nunca é livre. Epicteto, escravo por fora, livre por dentro. Epicteto nasceu sem nada, literalmente nada, nem mesmo liberdade sobre o próprio corpo. Passou parte da vida como escravo, sendo propriedade de outro homem. Mas mesmo nessa condição, compreendeu algo profundo. Ninguém podia prender sua mente. Quando foi libertado, escolheu viver com simplicidade, dedicando-se ao ensino e à filosofia. Ele nos deixou uma lição eterna. Open quote. Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Close quote. É possível ter posses e continuar escravo. É possível ter nada e ser livre. O experimento mental de Sêneca, de tempos em tempos, Sêneca praticava o que chamava de paupertatis exercitatio, o exercício da pobreza. Vestia-se de forma simples, comia o mínimo necessário, dormia sem luxo. Isso não era penitência, era treinamento. Um lembrete de que ele podia viver com pouco e de que perder a riqueza não seria o fim. Hoje, esse exercício é mais atual do que nunca. Ele corta pela raiz o medo que mantém tantas pessoas presas a empregos que odeiam ou a padrões de vida insustentáveis. O mundo moderno e a roda do hamster. Agora pense em como vivemos hoje. O trabalhador comum recebe um aumento e quase no mesmo instante aumenta seus gastos. O carro antigo é trocado por um novo, o apartamento é financiado, a escola dos filhos muda. De repente, o novo padrão de vida exige mais dinheiro do que antes, e a corrida recomeça. Esse ciclo é a roda do hamster. Muito esforço, pouca mudança real. O estoicismo oferece a saída, definir o que é suficiente e resistir à pressão constante de aumentar esse limite. A escravidão silenciosa da comparação. As redes sociais são o palco perfeito para a comparação. Você pode estar satisfeito com seu carro, até ver o de um amigo. Pode estar feliz com sua casa, até ver a reforma luxuosa do vizinho. O problema é que essa comparação nunca acaba. Sempre haverá alguém com mais. E se sua autoestima depende disso, estará sempre na coleira da aprovação alheia. Marco Aurélio e o poder sobre si mesmo.
Marco Aurélio, imperador de Roma, controlava exércitos e territórios imensos. Ainda assim, sabia que não tinha controle sobre muitas coisas, nem sobre o destino, nem sobre a vida e a morte. Por isso, escrevia para si mesmo. Open quote. Pouco é necessário para viver uma vida feliz. Tudo está dentro de você. Close quote. Esse dentro de você é onde está a verdadeira liberdade. Porque ninguém pode confiscar sua capacidade de agir com virtude, pensar com clareza e escolher seus valores. Dinheiro como ferramenta, não como mestre. O dinheiro é como fogo, aquece, cozinha, protege, mas também pode queimar e destruir se não for controlado. O problema é que, para muita gente, o dinheiro deixou de ser ferramenta e se tornou mestre. E um mestre exigente que nunca se satisfaz. O quando que nunca chega. Talvez você já tenha dito: quando eu ganhar X, vou desacelerar. Quando eu me aposentar, vou aproveitar a vida. Mas esse quando é um truque da mente. Assim que chega, um novo quando aparece e a corrida continua. O estoicismo nos convida a trocar o quando por agora. Viver bem hoje com o que se tem hoje é o único caminho seguro para a verdadeira liberdade. 3 exercícios estoicos para se libertar da escravidão financeira. Defina o suficiente. Escreva o que é necessário para viver com dignidade. Sem esse limite, o desejo nunca para. 2. Pratique o desapego periódico. Viva alguns dias com simplicidade extrema. Descubra que pode ser feliz com menos. 3. Reavalie suas motivações. Pergunte-se: estou buscando isso por necessidade real ou para impressionar outros? Este exemplo histórico. Cincinnatus. Na Roma Antiga, Lúcio Quíncio Cincinnato era um agricultor simples. Foi chamado para liderar Roma em tempos de guerra, venceu e, em vez de manter o poder e acumular riquezas, voltou para sua fazenda. Ele sabia que liderança e riqueza eram temporárias. Sua liberdade estava em não se apegar a elas. Hoje, essa atitude é raríssima, mas profundamente estoica. Exemplo moderno. O executivo que trocou o luxo pela paz. Conheci a história de um executivo que abandonou um cargo milionário para viver em uma casa menor, perto do mar, trabalhando com algo que amava. Ele dizia: descobri que não queria mais dinheiro, queria mais manhãs tranquilas. Essa é a essência do que os estoicos chamam de preferíveis. É bom ter, mas não à custa da alma. O perigo invisível do excesso. Ter mais do que precisa pode ser bom, mas sem vigilância, o excesso cria dependência. Você se acostuma ao luxo e começa a vê-lo como necessidade. Quando isso acontece, perde-se a liberdade de viver de forma simples, e qualquer perda se torna insuportável. O teste final de liberdade. Quer saber se você é livre? Pergunte-se: se perdesse tudo o que tenho hoje, eu continuaria sendo eu mesmo? Se a resposta for não, então parte da sua identidade está presa a coisas externas, e isso é uma vulnerabilidade perigosa. Conclusão: a liberdade começa dentro. O estoicismo não demoniza a riqueza, ele apenas a coloca no lugar certo, um meio, nunca um fim. A verdadeira liberdade vem de não depender emocionalmente de nada que possa ser tirado de você. Quando você controla seus desejos, controla sua vida. E no fim, como disse Sêneca, open quote, é grande a riqueza quando o espírito está satisfeito